Pô, eu não sou puxa-saco, eu não vou bajular ninguém para crescer, eu prefiro morrer onde eu tô do que puxar o saco de alguém. A boa notícia é o seguinte, ninguém vai muito longe no ambiente corporativo só com bajulação. Ninguém vai muito longe na carreira corporativa só com bajulação. Isso não acontece, isso não é o jogo de longo prazo. No longo prazo isso não funciona, é preciso consistência. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à segunda live da Maratona Vai Com Tudo. Serão 2 semanas com encontro quase todo dia que vão acelerar sua jornada rumo ao maior salário da sua vida. Eu sou o Saulo Maciel e o meu trabalho é ajudar pessoas comuns a conseguirem o maior salário da vida em menos de 1 ano, mesmo sem ter experiência e independente da área de atuação. Então as pessoas acreditam que precisam puxar o saco do chefe para conseguir um aumento de salário. Existe essa crença no ambiente corporativo de que as pessoas precisam estar sempre ali bajulando, puxando o saco, tem que fazer parte da panelinha, tem que estar aí nessa coisa de o tempo todo fazer com que as pessoas se sintam agradadas de alguma forma. E na verdade não tem nada disso. Hoje a gente vai mostrar justamente o caminho para acabar com essa crença tão presente no ambiente corporativo. Então, muitas vezes as pessoas pensam, pô, eu não sou puxa-saco, eu não vou bajular ninguém para crescer, eu prefiro morrer onde eu tô do que puxar o saco de alguém. E é natural, não deve ser diferente para você, como não era diferente para mim. A boa notícia é o seguinte, ninguém vai muito longe no ambiente corporativo só com bajulação. Ninguém vai muito longe na carreira corporativa só com bajulação. Isso não acontece, isso não é o jogo de longo prazo. No longo prazo isso não funciona, é preciso consistência. O bajulador está com a mente tão ocupada, está tão preocupado em agradar, está tão preocupado em fazer aquele mise en place que não consegue focar em entregar o que se espera. Na verdade, o que se espera do trabalho dele, ele não consegue colocar a energia dele naquilo ali. Então o que acaba acontecendo é que ele não tem a consistência necessária para entregar resultado. Isso não sobrevive no longo prazo. É claro, existem gestores que realmente alimentam esse tipo de postura. Existem gestores que acham o máximo serem bajulados e ter ali um monte de gente atrás deles. Isso acontece, isso realmente ainda existe. A boa notícia de tudo isso é o seguinte, tenha paciência, porque esses também não vão sobreviver no longo prazo. Esses carinhas aí também não têm futuro, ou essas carinhas, pode ter certeza. E eu falo por experiência própria de quem já viveu na pele esse tipo de situação. Não é necessário bajular, Não é necessário bajular. Os gestores também precisam dar resultado, isso é fato. Então, todo gestor tem uma missão grande de dar resultado. Todo gestor, pode ser a posição que for, pode ser o jeito, ele precisa de gente realizadora do lado deles. Por mais que ele valorize essa coisa de ter pessoas ali do lado bajulando, etc e tal, ele precisa de gente realizadora, precisa de gente que vai lá e faça acontecer. Então, é natural. Se você já gostou disso aqui que a gente está falando, pô, não deixa de compartilhar com a primeira pessoa que veio na sua cabeça. Se você lembrou de uma pessoa que é puxa-saco, você lembrou de uma pessoa que é bajuladora, manda essa live para ela vir aqui participar e a gente aprender juntos como fazer diferente. Então, assim, a coisa mais difícil para um gestor é encontrar pessoas que ele, primeiro, possa realmente contar. Que ele realmente possa contar. É uma coisa que não é simples de se fazer. E, ao mesmo tempo, as pessoas que, segundo, queiram pagar o preço para se desenvolverem. Porque existe um preço a ser pago, não é assim. Você precisa de sacrifício para se desenvolver. Você precisa passar por situações que são desafiadoras e essas situações vão fazer com que você também se sinta fora de sua zona de conforto. E se sentir fora da sua zona de conforto pode te levar a fazer um esforço adicional e passar por situações que você não esperava, aprender coisas que você não esperava, mas o saldo é muito positivo. O gestor precisa de pessoas que queiram pagar o preço para se desenvolver e a maioria delas não quer. A maioria das pessoas não está disposta a pagar esse preço. E o terceiro, todo gestor precisa de pessoas que tenham um olhar apurado sobre aquilo que ele ou ela entendem como prioridade. Aquilo que o gestor entende como prioridade, ele espera que as pessoas que estejam ao redor dele também consigam enxergar aquilo que ele está enxergando. Por quê? Porque a visão compartilhada faz com que você esteja na mesma página do seu gestor ou gestora. E aí é uma pergunta que você precisa fazer. Será que você é essa pessoa? Será que você tem essas características? Será que você é uma pessoa que atende essa necessidade de que a pessoa pode contar com você, efetivamente,
que você está disposto ou disposta a pagar o preço para que isso aconteça, efetivamente. E se você tem esse olhar apurado, se você consegue conversar de igual para igual e ao mesmo tempo entender as dores do negócio, as dores do contexto em que você, seus gestores, seus colegas, o seu time estão, né, efetivamente. Então, isso é a primeira coisa. Você é essa pessoa, é importante que você faça essa reflexão. E segundo, se você é essa pessoa, se você entende que é, se você tem essa percepção que você é essa pessoa, isso está claro para os seus gestores, está claro que você tem essas características, está claro que você está ali, palpa toda a obra, que pode contar com você, que você tem realmente esse olhar apurado, isso realmente está a fim de pagar esse preço. Então talvez você tenha alguns gaps, talvez você tenha algumas necessidades de melhoria no seu perfil que estão no seu ponto cego, que você não está enxergando no ponto que você está e que você talvez entenda que você é essa pessoa realizadora e tudo mais, mas que não seja exatamente assim como você acredita que é. Você precisa fazer essa reflexão. Será que efetivamente você é essa pessoa que realiza tanto quanto você acha que realiza, que entrega tanto quanto você acha que entrega? Será que você é essa pessoa nesse momento, né? Não é traço de caráter, mas é de resultado efetivamente? Será que essa percepção que você tem de você mesmo, do seu próprio desempenho, do seu trabalho, é uma percepção compartilhada com todo mundo? Então, basicamente, é importante a gente entender qual é o caminho para que a gente não fique travado nessa coisa de que só cresce quem é puxa-saco, só cresce quem está ali bajulando as pessoas. No sentido assim, você precisa ter consistência, sabe? Você precisa ter consistência no seu desempenho, você precisa ter consistência na sua atitude. Quem assistiu a live de ontem teve a oportunidade de ver o que a gente estava falando em termos de como a gente avalia, como é que os gestores avaliam, como é que avalia a postura, como é que avalia resultado, como é que isso acontece, né? E o primeiro passo necessário para que você possa alcançar esse aumento de salário que tão esperado. Então, tenha consistência no seu desempenho, né? Entregue de maneira consistente, entregue de maneira contínua, entregue de uma maneira que o seu desempenho não seja colocado em prova com critérios objetivos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você tem que ter a atitude certa, você tem que ter o desenvolvimento de soft skills, que são competências comportamentais, de uma maneira que isso transpareça para todos. Na próxima live de amanhã a gente vai falar muito sobre isso também. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho de como é que vai ser amanhã. Hoje a gente está falando sobre, para você que chegou agora, como conseguir um aumento de salário sem ser um puxa-saco. Esse é o nosso objetivo hoje. Então, assim, esse jogo é de longo prazo. Ele não vem de primeira, você precisa fazer realmente um trabalho de construção, e para isso é necessário dois elementos fundamentais. O primeiro deles é a comunicação, uma comunicação precisa, uma comunicação muito alinhada com as expectativas de quem está ali com você, uma comunicação que você consiga transmitir com transparência e clareza as coisas que você acredita, da maneira que você acredita que deve ser transmitido. Mas um olhar diferente para a comunicação é muito estratégico nesse momento para você. O segundo elemento nesse jogo de longo prazo é a resiliência, porque efetivamente você vai ser desafiado ou desafiada, eventualmente você vai ser desafiado ou desafiado, e é necessário você ter muito resiliência, porque você precisa pavimentar essa estrada, né? Você, quando tem um gestor que é uma pessoa que gosta de ser agradado ou agradada, você não vira essa chave da noite para o dia, você precisa ter resiliência para poder construir esse caminho, essa nova cultura, até porque você vai trazer novos comportamentos, você vai trazer novas atitudes, você vai trazer novas maneiras de atuar, novas maneiras de se comunicar, novas maneiras de abordar. E nessa coisa de você ter novas maneiras de se relacionar com as pessoas e de entregar o seu resultado, muda tudo ao seu redor. E isso traz reações contrárias, ao mesmo tempo que traz reações favoráveis. Isso abre portas, mas também fecha algumas portas. Mas não são portas que você quer que estejam abertas, não. Você pode ter certeza disso. As portas boas, aquelas que realmente merecem a sua atenção, vão começar a se abrir com a atitude certa. Então, se sua hora ainda não chegou, não se preocupe, não. Não se preocupe. Trabalhe com método. Trabalhe com método, né? A mais B, sabe? Passo a passo. Estratégia. O que vem primeiro, o que vem depois. Trabalhe com método. Sua hora vai chegar. Você precisa ter a maturidade necessária para atravessar esse cenário.
Você precisa ter a maturidade necessária para pavimentar o caminho. Ao mesmo tempo, paciência, né? Porque pode ser que demore um pouquinho do ponto em que você se encontra. Tudo depende do ponto em que você se encontra. Tudo depende do momento em que você está. Tudo depende de quão feridas estão as expectativas em torno do seu desempenho, da sua postura ou não. Então, em cima disso, é que você vai pavimentar esse caminho para conseguir esse aumento de salário que a gente então falou, esse reconhecimento financeiro. Por que eu falo de aumento de salário o tempo todo, gente? Porque o que acaba acontecendo? As pessoas dão muito tapinha nas costas no ambiente corporativo. Tem muita aquela coisa do reconhecimento não financeiro, nem tudo é dinheiro. Está claro que nem tudo é dinheiro. É óbvio que a gente tem uma série de elementos que são motivadores. É uma série de elementos que são de valorização efetiva do time. Mas o fato é que o maior elemento que realmente faz total diferença na percepção das pessoas que estão no ambiente de trabalho é o salário. É reconhecimento financeiro, sim. É a promoção financeira. Não é só de cargo, não é só de tapinha nas costas, não é só de status, é de salário. Então é por isso que a gente fala sobre aumento de salário, porque é o que as pessoas realmente querem, aumento de salário. Claro que quer todo o resto, claro que você quer outras formas de valorização, mas isso não significa que o salário não está em primeiro lugar, sempre vai estar. E aí eu sempre tenho comigo alguns aspectos relacionados a isso. Eu, por algum motivo, na minha trajetória, no início da minha trajetória profissional, eu tive uma veia assim, sempre de assessorar alguém. Então eu estava muito naquela coisa de ser o braço direito de fulano, o braço direito de fulano. Eu era aquele cara que estava ali sempre complementando o perfil. Eu percebia isso. Eu percebi que, na verdade, eu comecei a complementar os perfis dos meus chefes, meio que involuntariamente, não foi planejado. E pouco a pouco as pessoas começaram a me ver nessa posição, né, de uma pessoa que eles poderiam contar. Toda vez que batia na trave com o nosso gestor, geralmente as pessoas me procuravam em paralelo para intermediar algumas questões. Então eu estava sempre ali assessorando os gestores que passaram na minha carreira, na minha vida. E aí, o que eu aprendi com isso? A importância de você ter posicionamentos neutros. Isso me ajudou bastante. Nem muitos elogios, nem muitas críticas, né? Nem pendendo para um lado, nem pendendo para o outro. Você está ali, mas com uma postura neutra, com um posicionamento neutro, né? Mas sempre com aquele processo de assim, intermediar. O que aconteceu comigo pessoalmente? Eu tinha gestores que tinham algumas palavras mal colocadas, algumas posturas questionáveis, algumas situações que as pessoas ficavam chateadas e tal. E quando vinham me procurar, eu sempre tinha aquela coisa de ter um posicionamento mais neutro, né? Não ficava naquela coisa de inflamar mais a situação, mas ao mesmo tempo também não queria ser injusto com nenhum dos lados. Então eu estava sempre fazendo esse trabalho de ajudar os dois lados, né? E com isso eu passei a agregar valor, eu passei a agregar valor tanto para a equipe que estava precisando ter acesso ao gestor e conseguir as coisas que eles precisavam efetivamente construir. E, por outro lado, eu também me tornei valioso para os gestores. Por quê? Porque eles eram mal interpretados, eles não tinham acesso à equipe muitas vezes, eles precisavam desse meio de campo para poder até fortalecer eles diante do time, né? E aí, claro, conseguir resultado. Então, uma coisa que é importante não fazer é ser excessivamente neutro, excessivamente neutra. Isso é um cuidado que tem que ter, porque ficar em cima do muro é ruim. Ninguém gosta de pessoas que ficam em cima do muro. Não, as pessoas que ficam em cima do muro raramente são confiáveis. Pessoas que não dizem efetivamente o que pensam, né, com todo carinho, com todo cuidado, né, e que não têm um bom alinhamento com o gestor, infelizmente elas não são confiáveis. Elas ficam sempre ali fazendo um jogo duplo, né? Então não é o lance de fazer jogo duplo, é o lance de ser transparente, é o lance de você sempre prezar pela verdade, se posicionar com absoluta integridade, né? E intermediando, não é buscando manipular, é buscando intermediar situações, conciliar, consensuar, né? Então é muito ruim quando você não tem o alinhamento com o gestor, porque você não consegue fazer esse tipo de intermediação da maneira que deve ser feita, com integridade e transparência. Ao mesmo tempo, a gente acaba tendo algumas objeções, quando a gente ouve esse tipo de questão, a gente acaba ficando um pouquinho reticente em algumas coisas. Talvez você esteja pensando agora, mas eu já fiz de tudo, já passei por tudo na carreira, eu já vi
de tudo, eu não estou afim mais de tentar. Tudo que eu vi ao meu redor foi gente sendo privilegiada, a panelinha de fulano dando certo e quem está fora da panelinha dando errado. Eu sinto que não estou mais afim disso, eu cansei e tudo mais. E aí uma coisa que eu lhe pergunto, uma coisa que acho que vale a pena colocar na mesa, que é o seguinte: será que não vale a pena repensar toda a sua trajetória, considerando tudo que está em jogo? Será que não vale a pena você colocar a sua percepção aqui, né, de uma maneira que você consiga entender melhor alguns cenários que estão com um ângulo de visão que talvez você não tivesse até então, um ângulo que talvez você não tenha percebido que existe? Eu sei que é difícil, porque a coisa realmente cansa. O ambiente corporativo às vezes mina a nossa energia, às vezes a gente vai percebendo que a gente não consegue avançar por conta dessa coisa dos relacionamentos. Isso acontece, isso é fato, né? Principalmente quando a gente tem ambientes assim, que são tóxicos, gestores que são tóxicos e pessoas que são privilegiadas, que são favorecidas, que são ajudadas de alguma forma. Então, realmente a coisa cansa, né? Mas eu lhe convido a fazer uma reflexão agora. Eu lhe convido a fazer uma reflexão importante nesse momento. Você está no momento em que você precisa fazer uma escolha de vida, uma escolha de carreira, uma escolha que vai impactar tudo e a todos ao seu redor. Por isso é importante você refletir com cuidado. É um momento, efetivamente, de uma escolha de vida que você precisa viver, você precisa vivenciar. Então, nesse caminho aí, você tem dois caminhos. Nesse processo, você tem dois caminhos. Ou você deixa esse sentimento tomar conta de você, né? Ou você deixa essa coisa de que, cansei, não quero mais tentar. Ou você deixa esse sentimento tomar conta de você e tudo permanecer exatamente como está hoje, permanecer do jeito que está hoje. Ou você faz alguma coisa a respeito e muda radicalmente a sua trajetória daqui para frente. Radicalmente. Mas aí você tem várias maneiras de mudar radicalmente a sua trajetória. Tem diferentes formas de você mudar a sua trajetória. E é aí que eu tenho um conselho para te dar. É justamente nesse ponto que eu tenho um conselho para lhe dar. Você tem diversas formas de fazer uma mudança como essa. Primeira coisa é o seguinte: se você for apaixonado por carreira pública, se você gosta de estabilidade, se você gosta de segurança, se você lida bem com o ritmo e a cultura que são próprias do ambiente público, faça um concurso, busque um concurso público, talvez esse seja o seu caminho. Vai ser bom para você se você estiver dentro desse perfil. Agora, se você adora risco, se você sabe lidar bem com instabilidade, se você acredita que o caminho da liberdade é montar seu próprio negócio, vai fundo empreender, velho. Vai buscar aí empreendedorismo, porque o empreendedorismo vai fazer muito bem para você e eu acho que é um caminho. Agora, tem umas paradas que ninguém te conta. Tem umas paradas que efetivamente as pessoas não costumam contar, né? E é esse conselho que eu quero te dar. É esse conselho que eu acho que vale a pena. O que acaba acontecendo com o concurso público, né? Hoje a gente vê as pessoas estudando anos e anos e anos e anos para tentar passar num concurso público que está cada vez mais raro, né? E acaba passando em coisas que elas não curtem fazer. Passar em fazer funções, exercer cargos que efetivamente ela não se identifica, não tem a ver com ela. A pessoa acaba passando num concurso, fica preso naquilo ali, fica amarrado num concurso que passou. Já vi diversas e diversas e diversas pessoas que começaram por um sonho de ter uma estabilidade, de ter uma segurança, né? E de repente se vêem em situações que não conseguem sair porque a coisa é muito mais estática, né? Não tem esse dinamismo todo do ambiente privado. Muitas vezes não existe conexão com o que ele entende de um propósito, né? Um sentimento de realização profissional, né? E nem tudo na vida é só estabilidade e grana, nem tudo na vida é só segurança, nem tudo na vida é você estar com o certo na mão. Nem tudo na vida é isso. E muitas vezes as pessoas ficam de galho em galho, estudando de concurso, não gostou, vai para o próximo concurso, não gostou, aí não é chamado, não é chamado. Quando olha para trás, passou 10 anos. Passou 10 anos você estudando para concurso sem passar em nada, ou passando em concurso de R$2.000, de R$3.000. É isso que acontece. Nada de errado com isso. Se isso for para você, foi a primeira coisa que eu falei. Vai fundo. Se for para você, vai fundo. E aí vem o lance do empreendedorismo, que eu sempre falo, né? Quem participa das minhas aulas sabe disso, eu sempre falo. Empreender no Brasil é uma coisa romantizada, né? Nos Estados Unidos também, é uma coisa romantizada. Criaram esse lance do super-herói empreendedor, né? E no Brasil agora com o movimento de startup e tal, unicórnio, coisa e tal. Então, a coisa ficou romantizada demais, as pessoas não têm noção
exata do que é empreender efetivamente. Só você quebrando várias empresas como eu quebrei para você saber como é. Dívida de empresa não é dívida de pessoa física. Não é aquela coisa assim, não, vou vender meu carro para pagar. Não é. Você vai vender o carro e não vai ser suficiente. Né? Então, o que acaba acontecendo é que você se afunda na lama. E você, para sair disso, você muitas vezes não consegue. Você não sabe se você consegue sair disso. E quando a coisa dá certo, é aquela coisa muito mais prisão do que liberdade. Você trabalha muito mais como empreendedor, muito mais como empresário, né? Do que você trabalha como CLT. E você nunca sabe se você vai conseguir pagar as contas, porque no final do ano tem 13º, não sei o que, coisa e tal. E é aquela coisa. É instabilidade, mesmo para quem se dá bem, são poucos que realmente são os unicórnios, são poucos que são os bilionários, e a gente fica espelhando assim, pô, não existe um bilionário, um milionário que não seja empresário. Verdade, verdade. A questão é quantos existem, quantos tentaram e quantos conseguiram. É aquela coisa do jogador de futebol, a mesma coisa. Quantos jogadores de futebol estão na seleção? Ah, você tem lá 50 caras que estão ali sendo convocados e tal. Pô, mas quantos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares estão aí fora desse circuito? É isso que acontece com o empreendedorismo. A grande maioria massiva das empresas quebra, passa aperto, vive no vermelho, não consegue pagar as contas, não tem previsibilidade, demite funcionário e não consegue pagar a rescisão. A grande maioria das empresas está nesse limbo. Então, não é que eu sou contra o empreendedorismo, não. Pelo contrário, a favor. Eu sou contra a romantização do empreendedorismo, é diferente. Então, o que eu estou defendendo aqui é o seguinte: é possível sim você ter uma carreira corporativa bacana, se realizar, provocar oportunidades, crescer, aprender, se desenvolver, ter qualidade de vida. Isso não é utopia. Eu sou a prova viva disso, isso não é utopia, isso é real. Você pode sim se desenvolver na carreira, você pode sim evoluir, você pode sim construir um caminho de realização no ambiente corporativo. Foi por isso que eu criei o Carreira Acelerada, para ensinar o caminho da realização no ambiente corporativo, longe dessas armadilhas que pregam por aí. Então, para você que curte CLT, para você que curte carreira corporativa, para você que gosta, mas ainda não encontrou o caminho, não encontrou o método, não encontrou o jeito certo de fazer as coisas, não encontrou o caminho das pedras que faz com que você se sinta valorizado, é com a gente. Vem participar da maratona aí, são 2 semanas que a gente vai estar falando de assuntos diversos que vão te ajudar a se aproximar do seu objetivo, o maior salário de sua vida, cada vez mais perto. Vem com a gente. Então, assim, o jeito certo de você fazer isso, o jeito certo de você se relacionar com seus gestores, o jeito que vai dar resultado para você, o jeito que vai fazer com que você se aproxime desse reconhecimento profissional que você tanto almeja, de você ter uma relação melhor com o trabalho, de uma forma mais equilibrada e ao mesmo tempo mais construtiva, que você possa aprender, que você possa se desenvolver, que você possa evoluir, é construindo uma relação forte e de reciprocidade com seus gestores. Como eu falei na live passada, o gestor é a peça-chave, é a peça fundamental, é a pessoa que decide seu futuro, é a pessoa que promove, que demite, que valoriza, que te dá feedback, que lhe persegue, é o gestor. Então, se você entende bem que o papel estratégico de um gestor no seu futuro dentro da organização, você começa a entender que não adianta brigar com o chefe, não adianta brigar com o chefe, não adianta brigar com o gestor, não é o caminho, não é o caminho, e existe sim, não existe, existe forma de se reverter situações. Nada está perdido, não acho que está perdido, nada está perdido. Você tem como fazer isso. Na live de ontem eu ensinei como fazer isso. Primeiro passo para quebrar as resistências dessa relação e colocar o jogo a seu favor, mesmo que o time pareça que esteja tudo perdido. Mas não está não. Não está não. Então, é você entender exatamente o quão estratégico essa coisa pode ser para você. É entender como essa relação de gestor. E aí o que acaba acontecendo? Se você é uma pessoa que assume a dianteira da relação, se você é uma pessoa que a partir de agora começa a construir toda uma atmosfera em torno de você, focado em resultado, focado em desempenho, não tem bajulador que sobreviva a isso, meu amigo. Não tem bajulador, bajuladora, não tem puxa-saco, não tem. Porque na hora que o calo aperta, o gestor ou a gestora sabe em que pode confiar, sabe quem é a pessoa que ele pode contar. Bajulador ele tem por perto, porque tem gente que gosta desse
desse ego amaciado. Mas o gestor, um bom gestor, uma boa gestora, principalmente, que é gente de resultado, que é gente que faz, que é gente realizadora, que é gente que chega junto, é gente que tem visão, que é gente que quer pagar o preço. É isso aí. Então, eu quero que você saia daqui com essa visão clara. O que você vai fazer agora? Né? Agora você tem uma lição de casa para fazer. A primeira coisa que você vai fazer quando sair daqui é recapitular todas as conversas que você teve nos últimos meses com seus gestores. Todas as conversas que eventualmente você teve sobre o seu trabalho, sobre a sua postura e os seus resultados. Você vai tentar trazer para a memória aí nos últimos meses todas as conversas, formais ou informais, que você teve com seus gestores e que eventualmente foi falado sobre o seu trabalho, sobre seus desempenhos, sobre seus resultados, sobre a sua postura, sobre questões de relacionamento, sobre comunicação, sobre desenvolvimento, tudo. E aí é importante você fazer como dever de casa, é anotar. Pegue seu bloco de notas, seu caderninho, seu computador, seu Evernote, o que você quiser utilizar, seu quadro branco e liste, anote um por um. Anote um por um tudo, enumere tudo que foi falado, todas as críticas sobre o seu desempenho, da sua atitude, dos seus relacionamentos, anote absolutamente tudo, faça isso. Por quê? Agora faça um inventário, faça é impossível não ter algum tipo de julgamento, mas assim, sem perder tempo maturando aquela coisa ali, né? Ruminando aquela coisa ali. Não, faz um inventário de tudo que foi falado, para você entender essa percepção, para você entender o que é que você vai fazer a respeito. Pense de forma estratégica. O objetivo desse exercício não é simplesmente fazer uma lista para depois você ficar xingando mentalmente, né, com aqueles pensamentos obsessivos ali, o seu gestor. Não é o objetivo. O objetivo é mudar a percepção. É fazer com que você provoque efetivamente um terreno fértil para que as coisas aconteçam. Provoque um terreno fértil. Com isso nas mãos, você vai fazer uma reflexão profunda. Você vai fazer uma reflexão profunda com todas as oportunidades de melhoria que você tem aí. Ah, Saulo, mas pô, já aconteceu comigo, o gestor falou para mim que eu não era organizado. Ah, você não é organizado. Eu falei, para aí, pô. Eu sou organizado. Talvez eu não seja organizado do jeito que você entende a organização, mas não quer dizer que eu não seja organizado. Então, teve esse tipo de conversa, é natural, tenha isso. E aí o que é que acontece? Eu fiquei com aquilo ali ruminando na minha cabeça e tal, como é que eu não sou organizado? Falava com um, falava com o outro, ficava naquela coisa. E depois eu comecei a trazer para mim, falei, não, é a percepção. E não quer dizer que esteja errada, não. Não quer dizer que a percepção está errada. Não, é a percepção. É a percepção que a gente tem que trabalhar. Então, você precisa fazer Aí eu fui fazer uma reflexão profunda sobre isso, é isso que eu quero que você faça. Faça uma reflexão profunda sobre oportunidades de melhoria de percepções. Porque pode ter fundamento, como pode não ter fundamento. Pode ter fundamento, como pode não ter fundamento. Independente da coisa, você vai fazer uma análise sobre isso. E na primeira oportunidade que você tiver, você vai provocar uma nova conversa com seu gestor e com sua gestora. Você vai provocar uma conversa para alinhar, para entender essas expectativas. Né? E é importante que essa conversa não seja um bate-papo, não seja uma conversa qualquer, seja efetivamente um alinhamento de expectativas. E para isso você precisa ter muita maturidade. Muita maturidade. Isso é um dos ativos mais importantes de um profissional, é saber abordar o seu gestor numa conversa que transmita o máximo de maturidade possível. Por quê? Porque você não está julgando o mérito da coisa. Você quer, na verdade, melhorar a percepção. Mas o melhorar a percepção é com ação efetiva. Não é com a conversa que você vai gerar uma melhoria da percepção. A conversa é para você entender a percepção, para que aí você possa fazer outras ações, que essa conversa vai frutificar, para que você agora possa melhorar. Né? Então, é saber ouvir, é ter maturidade para poder compreender que o outro pode ter uma percepção diferente da sua, principalmente quando é seu gestor. Porque quando é o seu gestor ou gestora, é fundamental que você compreenda que existe uma posição ali de autoridade formal constituída que dá o direito a ele de fazer pequenos julgamentos, embora a gente saiba que a moderna gestão busque maneiras diferentes de relacionar e produzir, no final das contas, no frigir dos ovos, o dia a dia, a realidade nua e crua não é assim. Não é assim. Então, você precisa fazer com que... você precisa entender essa posição de autoridade, você não entre na armadilha de ficar desafiando o chefe toda hora, entendeu?
E muito, não se engane, isso é mais comum do que parece. Então, essa conversa precisa acontecer o mais rápido possível. Essa conversa precisa acontecer o mais rápido possível, porque é exatamente a partir dela que você vai virar seu jogo. É a partir dessa conversa que você vai transmutar essa coisa de uma percepção equivocada ou uma percepção até precisa, né, de uma situação precisa que você precisa melhorar. Pode ser uma oportunidade de melhoria, seja de algo efetivo, seja a oportunidade de melhoria de um comportamento, seja de um resultado que não está saindo, de uma atitude, de uma postura, de uma maneira de se comunicar, ou pode ser apenas uma percepção que precisa ser melhorada. E você não melhora percepções de gestores na marra. Não é assim que funciona. Você não consegue simplesmente dar um tapa na mesa e resolver. Não é assim. Então, enquanto você não compreender isso, você não muda o jogo. E quem é que ganha se esse jogo virar? Você. É você quem ganha se esse jogo virar. Então, o que você vai fazer? Você vai começar essa lista agora. Assim que a gente finalizar a live, a primeira coisa que você vai fazer é finalizar essa lista. Fechado? Tamo junto? Então, beleza. Amanhã, 20 horas, a gente vai estar aqui, ó, no YouTube, no Facebook e no Instagram, e a gente vai falar sobre como fazer os seus colegas te impulsionarem para ser promovido. Como fazer os seus colegas te impulsionarem a ser promovido ou promovida. Como é que você vai usar toda essa rede de contatos, toda essa rede de relacionamentos profissionais para te impulsionarem a ser promovido ou promovida. E isso é muito comum, a gente sabe que as pessoas às vezes ficam naquela, pô, a galera fala muito mal, faz fofoca com meu nome, cria intriga, o ambiente é muito hostil, não dá para confiar em ninguém, eu não faço parte da panelinha, essa coisa toda que a gente sabe o tempo todo, né? Aquele ambiente de fofoca, aquele ambiente complicado, o ambiente é muito ruim, as pessoas se agridem, você não pode confiar em ninguém. Então, isso é muito comum no ambiente profissional. E aí, como é que você reverte isso? Como é que você pega isso, reverte e faz com que as pessoas te impulsionem à promoção? Você vai usar, no bom sentido, as pessoas da sua rede de relacionamentos e construir novos relacionamentos para que isso favoreça o seu crescimento profissional. Imagine aí. Então, é isso que a gente vai falar amanhã, eu espero você. Mas eu queria falar com você o seguinte: no dia 28 de janeiro eu vou lançar um desafio e eu quero que você se sinta nesse momento desafiado ou desafiada a participar desse momento. Será o desafio Super Salário, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, que vai ser uma quinta-feira, às 20 horas. Então será um evento extremamente estratégico, preparado com muito carinho para você, para te ajudar a ter clareza do que você precisa fazer para conseguir o maior salário da sua vida. É um evento de um dia que vai fazer muita diferença para você, assim como para mim também. Então, na live de amanhã eu vou contar um pouco mais de detalhes, eu te espero lá, às 20 horas, para que a gente possa continuar essa nossa maratona de 2 semanas ininterruptas de lives que a gente vai fazer quase todos os dias. Beleza, galera? Obrigado pela presença, foi show de bola, boa noite, bora acelerar isso aí, viu? Valeu, abraço!